Meus irmãos, hoje, neste sábado, nós queremos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos e nós vamos dar continuidade ao ensino do livro de Apocalipse. Porém, hoje, nós falaremos a respeito da Nova Jerusalém, da Santa Cidade. E o livro de Apocalipse nos dá uma descrição de como é a cidade de Jerusalém. Nós temos uma descrição detalhada do que iremos encontrar quando o fim chegar, depois que Jesus instituir o grande julgamento, lançar os ímpios do inferno, Deus renovar o céu e a terra. Nós temos agora um vislumbre da cidade onde nós iremos habitar por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Então, o livro de Apocalipse nos dá uma descrição detalhada da Santa Cidade, da Nova Jerusalém. Então, eu gostaria de convidá-los a lermos o livro do Apocalipse, capítulo 21, e faremos uma leitura um pouco mais extensa, leremos dos versos 9 até o verso 27. Eu vou ler na versão Almeida, século 21. Está escrito assim: Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheio das 7 últimas pragas, veio e falou-me: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito em um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse um jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto, com 12 portas, e em cada porta havia um anjo, e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E havia 3 portas do lado leste, 3 do norte, 3 do sul e 3 do oeste. Versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e o seu muro. E a cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura, e ele mediu a cidade com a haste, e ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. E também mediu o seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. E o muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, e o 11º de jacinto, e o 12º de ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Feche seus olhos, ore comigo, por favor. Santo e eterno Deus, quão grandiosas, Senhor, são estas promessas que nós as acabamos de ler em Tua palavra. Pois Tu, Senhor, fostes o arquiteto e o construtor desta cidade, a qual foi construída no céu, e ela virá à terra, no retorno de Cristo, após o julgamento, depois da renovação do céu e da terra, e nela nós, Senhor, habitaremos. Ó, bendito seja o Teu nome, Pai. Que grande bênção reservaste para Teus filhos. Que casa bela, Senhor, preparaste para receber os Teus filhos da antiga aliança e da nova aliança. Com alegria e satisfação, nós lemos estas palavras e pedimos a graça de Deus, o auxílio do Santo Espírito, para compreendermos todos estes símbolos e termos em nossa mente
sobretudo em nossos corações, sempre a descrição desta cidade e que possamos, Senhor, com o passar do tempo e a chegada do fim, possamos colocar toda a nossa esperança em Cristo, que nos conduzirá a salvo para dentro desta cidade. Abençoa-nos por tua graça, abençoa aqueles que participam aqui presencialmente, aqueles que assistem pela internet. Seja glorificado o teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um ex-primeiro-ministro da Inglaterra, certa vez disse que o motivo do declínio da igreja cristã na Inglaterra era porque nos púlpitos das igrejas não era mais pregado a respeito do céu e nem do inferno. E muitas décadas já se passaram desde que este homem disse estas palavras, e hoje nós somos a geração que tem sofrido as consequências da ausência de pregações sobre céu e inferno nas igrejas. O que nós encontramos hoje são pessoas que consideram que falar sobre o inferno é uma coisa desnecessária ou é uma pregação dura demais, e outras que pensam que ouvir sobre o céu é um assunto desinteressante. E esse fato serve para mostrar, irmãos, o quão decadente está esta geração. E eu quero hoje exatamente corrigir isso, corrigir esta questão, dizer para os irmãos por que precisamos ouvir sobre a Nova Jerusalém, por que precisamos ouvir mais sobre o céu. Porque quanto mais do céu você ouvir, mais isto vai te ajudar a lidar com as suas dificuldades terrenas. Quanto mais da glória celestial você ouvir, mais fácil ficará a sua caminhada na terra. E também ouvir sobre o céu vai encher o seu coração de paz e de esperança. Pois nós vivemos num mundo que está entrando em colapso. Nós entramos num mundo em que cada vez a violência, o medo e a morte batem à porta. Então, quando nós ouvimos falar sobre o céu, este medo ele foge de nós. Nós precisamos ouvir sobre o céu para também conhecermos mais e melhor como será a morada eterna dos santos. Como será o lugar da qual o Senhor Jesus ele nos prometeu que virá nos buscar para levar, para estar junto dele. Como será esse lugar? A Bíblia não nos deixa sem informações a este respeito. Como diz o hino antigo, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Então não existe em lugar nenhum, nem mesmo na Bíblia, sequer metade do que o céu será. Mas nós precisamos, irmãos, olhar para essa parte da glória celeste que a Bíblia nos mostra. Porque a Bíblia nos mostra o suficiente para encher o nosso coração de alegria, paz, esperança e desejarmos ardentemente ir para o céu. Hoje nós estamos no meio de uma geração de crentes que não quer ir para o céu. Ele também não quer ir para o inferno. Sabe onde ele quer ficar? Ele quer ficar aqui no mundo. Ele quer ficar aqui assistindo um jogo de futebol. Veja quão decadente está essa geração, irmãos. Nós precisamos conhecer a Nova Jerusalém. Precisamos saber como ela é, quão bela ela é, o que ela é. Como será viver lá? Como será a eternidade lá? Quem é que pode entrar lá? Como é que se entra lá? E eu quero convidar vocês a nós fazermos isso, irmãos. Mas nós precisamos sempre antes nos lembrar que os versículos que nós vamos estudar hoje são a continuação daqueles que nós estudamos nas semanas anteriores. Nós já vínhamos estudando por um longo período sobre o dia da ressurreição dos mortos. Em seguida, nós estudamos Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, que fala a respeito do juízo final.
Depois nós falamos de Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 8, que fala da restauração do céu e da terra e da bendita promessa de Deus de que Deus vai vir morar conosco. E agora nos é mostrado em que lugar, como é que vai ser isso? O que é esse tabernáculo de Deus que está entre os homens? Como é que vai ser morar com Deus? Não é? Porque das duas, uma, meu querido. Ou você vai morar com Deus, ou você vai morar com o diabo. Ou você vai morar na Santa Cidade, ou você vai morar no Lago de Fogo. Não tem acordo, não tem uma terceira opção. Só existem estas duas. Então, eu sei, por natureza, né, por conversar com as pessoas, que ninguém quer ir para o inferno. A não ser alguns tolos que têm alguma ideia tola a respeito do inferno. Mas quem realmente sabe o que é o inferno, ele emprega todos os seus esforços. Ele faz tudo o que for necessário fazer para ele fugir do inferno. Ele corre para Jesus e deixa tudo para trás. As pessoas querem ir para Nova Jerusalém, querem ir para o céu, querem usufruir da glória celeste, porém se mostram completamente ignorantes sobre onde de fato é o céu, o que será a eternidade e onde é que os crentes vão morar. Por isso que é preciso falar sobre a Nova Jerusalém. E quando nós fizermos aqui a exposição dos versículos, que vão ser o alvo do nosso estudo, nós vamos observar um detalhe interessante, que eu já preciso dizer agora. João começa a mostrar a cidade de fora para dentro. João começa a nos descrever a Nova Jerusalém, a santa cidade, do lado de fora, e depois ele começa a nos mostrar como é a cidade do lado de dentro. E nós precisamos entender, nos lembrar, que estas são profecias. Essas são promessas de Deus, e promessas de um Deus que nunca deixou de cumprir uma de suas promessas. Promessas de um Deus que existe uma Bíblia inteira e milênios de história humana para provar para nós que Deus sempre cumpre o que promete. Ainda que o que ele promete pareça impossível aos olhos dos homens. A Bíblia está repleta de exemplos como esses. E por isso que nós devemos olhar para a Nova Jerusalém. Lembrando disso, são profecias futuras. A Nova Jerusalém só vai descer do céu depois da grande tribulação, quando houver, no final da grande tribulação, o juízo final, o retorno de Cristo, o juízo do grande trono branco. Deus, então, envia os ímpios todos para o inferno, restaura a terra, haverá novos céus e nova terra. Só depois desce a santa cidade e há, então, uma fusão entre o céu e a terra. Ali, então, cessam-se os relógios, não existe mais dia e noite, haverá um dia sem fim. Isso é a eternidade. E essas são profecias que dizem respeito à eternidade. Mas, no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 2, João, o apóstolo, ele já nos mostra, assim, bem de relance, a santa cidade. No capítulo 21, verso 2, ele diz: E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E como que ela descia? Enfeitada, adornada, embelezada, como uma noiva preparada para o seu noivo. Então aqui João nos mostra no começo do capítulo uma descrição de relance sobre a Nova Jerusalém. Mas agora, a partir do verso 9, ele começa a detalhar o que ele vê. O que ele vê? Como é essa santa cidade? E o verso 9 diz assim: Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças das 7 últimas pragas veio e falou: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou o espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a santa cidade. Em outras traduções está a grande cidade, a Santa Jerusalém. E é importante nós notarmos isso, a Nova Jerusalém, porque existe uma velha Jerusalém. Onde está essa velha Jerusalém?
está aqui na terra. Não é? E a Bíblia faz menção a ela algumas vezes como santa cidade. Não é? Só que nós sabemos que a santa cidade a qual o Apocalipse se refere não é essa Jerusalém que está aí, que está lá em Israel hoje. Aquela Jerusalém será destruída com fogo também, como todas as demais cidades do mundo. Aqui Apocalipse refere a Jerusalém, a santa cidade, que desce do céu da parte de Deus. E essa é uma lembrança para nós que a velha Jerusalém vai passar e que esta nova Jerusalém, esta santa cidade que o anjo mostra a João, que é chamada de a noiva ou a esposa do Cordeiro, essa jamais passará. Ela é eterna, é a cidade eterna. Então, o crente, os salvos, o povo de Jesus Cristo, amados, irá morar não na roça, irá morar numa cidade, mas numa santa cidade que tem as suas origens no céu. E é devido à grandeza, à beleza e o esplendor da santa cidade que o escritor de Hebreus menciona que Abraão, que viveu há 4.000 anos atrás, por meio da fé, contemplava esta cidade que tem fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é o próprio Deus. Então Abraão, o pai dos crentes, que viveu lá atrás, aquele homem idoso que Deus prometeu dar à mulher dele, que era estéril, um filho, e começar uma nação através dele, ele já contemplava a santa cidade, ele já sabia da existência desta cidade. Então todos os crentes sabem disso, e nós devemos seguir o exemplo de Abraão. Só que Abraão não tinha uma descrição assim da santa cidade, para que ele pudesse contemplá-la. Ele imaginava pela fé, ele sabia que era algo grandioso, glorioso, porque o arquiteto e o edificador é Deus. E só de nós olharmos para o mundo em que vivemos, e olharmos para o céu, e vermos a lua, o sol, as estrelas, nós sabemos que tudo que Deus faz é grandioso, glorioso e belo. Então Abraão ele ficava pensando em como era essa cidade, ele contemplava essa cidade. E essa nova Jerusalém que desce do céu para a terra, após a renovação do céu e da terra, ela vai descer, e então o céu e a terra vão se fundir em um só lugar. Não haverá mais diferença entre céu e terra. Céu e terra se fundirão. Até porque o céu, como é hoje, ficará vazio, porque todos os anjos virão para a terra, e Deus virá para a terra, e a santa cidade virá para a terra, e Jesus estará aqui. E é exatamente essa a profecia do capítulo 21 de Apocalipse. Mas é surpreendente que às vezes eu falo a respeito do capítulo 21 de Apocalipse com pessoas que são evangélicas, e elas ficam assustadas. As pessoas dizem, olha, mas eu pensei que a gente fosse morar no céu. Mas é só para a gente perceber o nível de ignorância das pessoas a respeito da Bíblia. Mas nós vamos, ao estudar aqui sobre a Nova Jerusalém, entender o seguinte. Essas coisas estão escritas para nos mostrar, para nos descrever de um modo que nós conseguimos entender qual será o nível de intimidade que haverá entre Deus e seu povo no novo céu e na nova terra, na Santa Jerusalém. Por isso que o anjo começa a descrever para João aqui a descida da cidade, diz assim, vem, no verso 9, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele começa a apresentar a santa cidade para João e para nós, no sentido de que a santa cidade estava sendo preparada para uma cerimônia nupcial. Essa é a ideia, esse é o pensamento aí. Eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E isso está escrito para nos mostrar o nível de intimidade que haverá de Deus para com os homens. Que Deus chega a dizer, o anjo diz, que a noiva do Cordeiro, que ele se refere aqui à Nova Jerusalém,
A noiva é a esposa do Cordeiro, para mostrar o nível de intimidade que o povo viverá com Deus na Santa Cidade. Então o anjo começa a descrever o esplendor da cidade, a grandeza da cidade. Não é? Em primeiro lugar, eu preciso dizer aos irmãos, quem é esse anjo que está fazendo a descrição da cidade para João? Diz assim, no verso 9, e então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheios das últimas pragas. Quem é esse anjo? Porque este anjo descreve para João a santa cidade. Porque um anjo que trazia as 7 taças cheias das 7 últimas pragas. Porque Deus designa este anjo para apresentar para João a cidade, e é este anjo que é apresentado aqui. Este anjo ele aparece no livro de Apocalipse, capítulo 15, verso 6, e no capítulo 16, verso 19. Não precisa abrir. É naquele momento em que Deus derrama as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Quando que acontece isso? Quando que essas 7 taças da ira de Deus serão derramadas? No dia que Jesus voltar. Quando Cristo voltar, ele arrebata a sua noiva sob as nuvens do céu, e então Deus enviará 7 anjos com as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e esses anjos derramarão sobre o mundo, sobre os ímpios e os perdidos, as 7 últimas pragas, né, da ira de Deus. Então, o que está sendo apresentado para nós no verso 9? Meus irmãos, está sendo nos apresentado no verso 9 um aspecto importante a respeito do próprio caráter de Deus. As pessoas, elas gostam de um Deus que fala de glória, de coisas nesse sentido, mas elas detestam falar de um Deus que derrama sobre os homens a sua ira. Porém, Apocalipse está nos mostrando exatamente isso. Nós temos que aprender a ser crentes maduros e a conciliar na nossa mente que Deus, ele é um Deus de bondade e misericórdia, e as portas da santa cidade estão abertas para quem quiser entrar. Só que se o homem não abandonar os seus pecados para entrar, ele vai sofrer a ira e indignação de Deus. Deus não é inerte com relação ao pecado. Você está entendendo? É por isso que é esse anjo escalado para apresentar para João. Essas duas coisas estão de mão dadas. Essas duas coisas vão acontecer ali. Note como é importante saber isso. Hoje as pessoas pensam numa segunda vinda de Cristo, num arrebatamento da igreja, em quais termos? Elas pensam que Jesus vai voltar, que a igreja vai ver Jesus voltar, que Jesus vai arrebatar a igreja e colocar a igreja sobre as nuvens do céu, assim como o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses, capítulo 4, mas que o mundo aqui continuará, que os aviões continuarão voando, que o pessoal do Uber vai continuar trabalhando, que o mundo vai continuar funcionando depois que Jesus voltar. Mas, meus irmãos, não é isso que Apocalipse mostra. Apocalipse mostra, sim, Jesus vindo, arrebatando a igreja, colocando a igreja sobre as nuvens do céu, mas para quê? Qual a razão de Jesus colocar a igreja sobre as nuvens do céu? Para que a igreja não sofra as 7 taças da ira de Deus. Ou seja, o mundo não vai continuar, o Uber não vai continuar trabalhando depois que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, irmãos, será glória para a igreja, ira para o mundo. Você entendeu? Então é por isso que é este anjo escalado, designado para apresentar para nós a santa cidade, a nova Jerusalém. Mas é isso que nós temos que entender. O anjo vem e diz, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Estou no verso 9. Veja que ele usa 2 palavras para se referir à igreja, ao povo de Cristo, à igreja. Não é? Ele usa a palavra noiva e esposa. Por que o anjo faz isso? Porque na antiguidade, os judeus, quando noivavam, quando havia um noivado, a noiva já era considerada esposa do futuro esposo. Ok? Então aqui, quando
se fala de noiva e esposa nos mesmos termos, é porque na mente judaica, no conceito judaico, na época em que a Bíblia foi escrita, ser noiva já era ser considerada ser esposa, ok? Só não havia acontecido ainda as núpcias. Então, aqui, obviamente, não aconteceu ainda as bodas do cordeiro, mas a esposa já é considerada a esposa, tá certo? Então, é só para fazer essa diferenciação, porque algumas pessoas ficam em dúvida, porque o anjo diz assim, vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. E então depois João é levado para ver a cidade, no verso 10. E ele me levou em espírito ao monte grande e alto, e mostrou-me a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Na versão, na Almeida Revista, na ACF, Almeida Corrigida Fiel, na versão bíblica, Almeida Corrigida Fiel, este versículo 10 é dito assim: e me levou em espírito e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém. Na minha versão aqui já diz diferente. Por que a cidade ela é definida assim? Grande cidade e Santa Jerusalém. Grande porque ela é que abrigará eternamente todos os filhos de Deus, desde que o mundo foi criado até o final dos tempos. Por isso ela é chamada de grande cidade. E ela é santa, porque foi Deus quem consagrou esta cidade para ser um lugar completamente isento, livre, limpo de pecado. Por isso que a cidade, ela é santa. Ela é grande por causa da quantidade de filhos que Deus receberá e abrigará nesta cidade. E ela é santa porque o próprio Deus consagrou esta cidade para ser um lugar isento de pecado. Por isso, eu quero aproveitar esse gancho para fazer com que os irmãos se lembrem que hoje nós vivemos no meio de uma geração tão decadente, mas tão decadente, que até pregadores de igrejas históricas estão dizendo abertamente que uma pessoa que vive na prática do pecado não terá sua entrada impedida no céu. Mas, quando nós lemos a descrição, nós vemos uma cidade consagrada a Deus, e nós vemos também que o próprio final aqui do capítulo 21, no verso 27, o qual chegaremos lá no final do estudo, diz que não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira. Isso quer dizer que não vai entrar na cidade santa nada impuro, ninguém que pratica o pecado. Então, eu simplesmente tenho a dizer a vocês o seguinte: você tem que escolher em quem você vai acreditar. Você vai acreditar em pastores de igrejas históricas que estão dizendo, que estão afirmando abertamente, eu já vi dois, pelo menos, abertamente dizerem que uma pessoa na prática do pecado não será impedida de entrar no céu. Mas eu leio em Apocalipse 21, 27, que não vai entrar lá ninguém que está praticando pecado, não. E em quem nós vamos acreditar? Em quem você vai confiar a sua alma? Em um pastor, líder de uma grande denominação, ou naquilo que está escrito na sua Bíblia? Então, se você quer um conselho de alguém, como eu, fique, creia no que a Bíblia diz. Abandone seus pecados, para que você possa entrar na cidade. Irmãos, nós temos que rejeitar todo tipo de teologia. E você tem que não apenas rejeitar essa teologia, você tem que se retirar dessas igrejas que afirmam as loucuras dessas, que vão contra o que a Bíblia ensina. Vocês vão perceber aqui, à medida que estudarmos sobre a santa cidade, que é uma verdadeira loucura você afirmar que pessoas em pecado vão morar no céu. Pois não irão, de modo algum. E a Bíblia diz isso. Nós devemos nos lembrar que a cidade é santa.
E ela é santa porque Deus a consagrou assim. E nada impuro entrará lá, nenhum impuro, nenhum mentiroso. Por isso que sempre que uma profecia a respeito do tempo do fim é proclamada, no final dela encontramos advertências a respeito de pecados que nós devemos lutar contra eles e vencê-los. Pois se não o fizermos, teremos nossa entrada barrada na santa cidade. Meus irmãos, a seguir, depois de mencionar a grandeza e a santidade da Nova Jerusalém que descia do céu, o anjo, ele apresenta a grandeza, o resplandecer da santa cidade. Verso 11. Como essa cidade é bonita. Diz assim, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Na versão Almeida, corrigida fiel, está assim. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante. Note bem nesse verso 11, que está bem destacado isso. Que João, ele está descrevendo o que ele vê, mas usando termos semelhantes, para tentar descrever para nós como é a santa cidade. João procura descrevê-la em termos que nós podemos entender, dizendo assim, a glória da cidade era semelhante à glória de Deus, que era semelhante ao jaspe. Né? O que é o jaspe? O jaspe é uma pedra preciosa que, quando lapidada, ela emite feixes de luzes coloridas. Então, João quer nos dar a ideia aqui de que quando você olhar para a santa cidade, é mais ou menos como você olhar para um diamante. Ele brilha, ele reluz, ele resplandece. Assim é a cidade. É João descrevendo a cidade. E ela é como se fosse assim. Como se ela resplandecesse como jaspe e fosse também semelhante, ou como cristal resplandecente. Então, João mostra duas coisas que, assim, torna incrível a beleza da cidade. Uma cidade desse tamanho é como se fosse uma pedra preciosa, lapidada e brilhante. Essa é a santa cidade, irmãos. É para lá que a gente vai. Não é para um lugar branco, cheio de nuvem, com anjinho tocando harpa, não. É para uma cidade que resplandece com a glória de Deus, como jaspe e como o cristal resplandecente. Em seguida, João vê o muro da cidade, verso 12. E havia um muro grande e alto com 12 portas. A partir daqui, a partir do versículo 12, não é? E não por coincidência, a partir do versículo 12 você verá que até o final, uma incidência muito grande do número 12 na profecia do livro. Então, desde o versículo 12, no versículo 12 aí você já vai ver 3 vezes a palavra 12. Diz assim, e havia um muro grande e alto com 12 portas, em cada porta havia um anjo em cada porta. Quantos anjos tinham? 12 anjos. E os nomes sobre elas, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Então veja a ênfase aqui sobre o número 12. Não é? Mas por que havia um muro grande e alto cercando a santa cidade? A ideia que nós temos aqui nesse mundo caído sobre muro é que muro é medida de proteção. Porém, nós sabemos que quando essas profecias se cumprirem, não haverá mais necessidade de muros, não é? Porque todos os inimigos de Deus, todos os malignos, perversos, ladrões, bandidos, não arrependidos, onde eles estarão uma hora dessa? Num lago que arde com fogo e enxofre. Então não haverá nenhuma ameaça à cidade. Esse muro, ele tem um sentido simbólico. É para que nós entendamos que o acesso à santa cidade não se dá por outro lugar, senão exclusivamente pelas 12 portas. Só se entra na cidade pelas portas.
E você pode perceber que isso está escrito aqui no capítulo 21, versículo 21. Leia, por favor. Se for possível projetar, seria importante, inclusive. Capítulo 21, versículo 21 diz: E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das... Não, perdão. É o capítulo 22, verso 14. Ele diz: Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então a ideia do muro grande, alto aqui, é para que nós saibamos, para que nós tenhamos consciência de que não existe outro meio de entrar nessa cidade, senão passando pelas portas. E isso é uma linguagem simbólica que mostra para nós coisas muito importantes, irmãos. Nós só somos aceitos nessa cidade por causa de Cristo. Ele é a porta. Não tem outro acesso, não tem outro meio. Pensa comigo aqui. Não existe outro lugar para você passar a eternidade. Ou você entra pela porta, que é Cristo, e faz parte do povo de Deus, e tem sua entrada na cidade, ou você vai para um lago de fogo. Não tem como ficar do lado de fora do muro ali e fazer um acampamentozinho. Não existe essa possibilidade, irmãos. É por isso que a cidade tem um muro grande e alto. Você só entra pela porta, né? E só entra também, como diz Apocalipse 22, 14, um tipo de pessoa. Aquele que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aquele que creu no sacrifício. Aquele que creu na pessoa e na obra de Cristo realizada no Calvário, porque mais nada pode tornar você puro para que você entre nessa cidade santa. Amém? Não existe outro acesso à cidade, não existe outro lugar para passar a eternidade, a não ser um lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, o versículo 12 diz, né, que havia um muro grande e alto, mas haviam portas, graças a Deus. Em cada porta um anjo. E o que é que estava escrito nessas portas? Estava escrito os nomes das 12 tribos de Israel. Veja o número 12 aí, repetidas vezes no mesmo versículo. A cidade tem 12 portas, é guardada por 12 anjos, e os nomes escritos são das 12 tribos dos filhos de Israel. O que significa o número 12? Este número é um número que simboliza a igreja do Cordeiro. As 12 tribos de Israel eram a igreja do Cordeiro no Antigo Testamento. Ou não eram? O que é que eles sacrificavam de manhã e de tarde todos os dias? Um cordeiro. O que é que eles sacrificavam na Páscoa? Um cordeiro. Então o cordeiro, eles viviam a religião do Cordeiro. Por isso, a igreja do Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, que viveu pela fé no Cordeiro que foi morto, este povo vai morar onde? Na santa cidade. Arão, Eleazar, Samuel, o rei Davi, Abel, os santos do Antigo Testamento estarão lá. Por isso que os nomes das 12 tribos estão na santa cidade, nas 12 portas. Porque a igreja do Antigo Testamento vai morar lá. E você vai notar também, no verso 13, que havia 3 portas do lado leste, 3 do norte, 3 do sul e 3 do oeste. Na cidade haviam 12 portas e cada uma... e havia 3 portas viradas para cada canto da terra. São chamados pontos cardeais, leste, sul, norte, sul, leste e oeste. 3 portas para cada canto da terra. Por quê? Qual é a mensagem aqui para nós, irmãos? Que a cidade santa não será a habitação de algum povo exclusivo apenas, não será a habitação somente dos judeus, como os judeus pensam que é. Os judeus pensam que eles são um povo exclusivo de Deus, e realmente, na antiga aliança foram. No entanto, por meio de Jesus Cristo, a salvação foi enviada aos 4 cantos da terra. E agora, as portas da cidade estão abertas para os 4 cantos da terra.
Não é? A santa cidade não será habitação exclusiva de uma nação especial e nem mesmo de nenhuma denominação especial. Há denominações evangélicas que dizem que sem fazer parte do rol de membros dela você não vai poder ser salva. Só que isso é um engano tremendo, é um orgulho terrível, né? É uma heresia perniciosa. Porque, na verdade, você é salvo por Cristo, porque lava as suas vestes no sangue de Cristo, porque passa pela porta que é Cristo, e não porque você faz parte desse grupo ou daquele, você faz parte dessa nação ou daquela. Por isso nós devemos prestar atenção. As portas da cidade estão abertas para os 4 cantos da terra. E a partir do verso 14 começa a ser apresentado para nós também a igreja do Novo Testamento. Vamos ler aí, verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. João nos informa agora que nos fundamentos, né, do muro estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos. Né? Quem eram eles? Foram aqueles 12 homens que receberam a ordem de Cristo de anunciar o evangelho aonde? Começar por Jerusalém, mas levar o evangelho ao mundo inteiro. Então, os apóstolos foram aqueles que levaram a mensagem de Cristo para o mundo todo. Né? Então, por isso que os fundamentos do muro tinha o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E esses 12 apóstolos representam a igreja do Novo Testamento. O que o livro de Apocalipse quer nos dizer é que ambos os povos, de ambas as alianças, morarão na Santa Cidade. Você vai morar lá junto com Arão. Você vai morar na Santa Cidade junto com Elias. Você vai morar na Santa Cidade junto com Abel. Você vai morar lá junto com Noé, com Moisés. Você vai morar lá com Pedro, Paulo, João, Tiago, com Débora, com os servos e as servas de Deus, da antiga e da nova aliança. Todos irão morar na mesma cidade. Louvado seja Deus. É isso que a Bíblia está nos mostrando, mas através de uma linguagem simbólica. E João destaca aqui um detalhe muito importante, que são os 12 apóstolos de quem? Do Cordeiro. Por que João não escreve assim? E são os 12 apóstolos de Jesus. Por que o Cordeiro? Porque o livro de Apocalipse está todo instante referindo-se ao nosso Senhor Jesus como Cordeiro. Porque, irmãos, é somente através da fé na pessoa bendita de Jesus e a fé na sua morte sacrificial na cruz que salva. É a fé salvadora em Cristo que salva o pecador da condenação eterna. Certo? O que dá a alguém um lugar naquela cidade não é porque ele foi apóstolo ou foi do povo judeu. Não é porque ele conheceu Moisés ou foi amigo de Paulo. Não é porque ele foi da igreja de Corinto ou da igreja de Tessalônica ou da Assembleia de Deus. Isso nunca deu lugar a ninguém no céu. Só entra no céu quem crê no Cordeiro, quem segue a religião do Cordeiro. Lembra lá de Abel, o primeiro salvo? Lembra qual era a religião de Abel? O que Abel fez? Abel ofereceu um culto e ofereceu a Deus a primícia das gorduras de um cordeiro para Deus, em sacrifício. E Deus aceitou o culto de Abel. Veja, desde o começo a religião é a religião do Cordeiro. E deixa eu perguntar para você, né? E a sua religião também? A sua religião é a do Cordeiro sacrificado por causa dos seus pecados? Se for, é a mesma de Abel, de Arão, de Moisés, de Davi, de Paulo, de Pedro, de João. É a mesma minha. Você tem que ter essa religião. São os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Meus irmãos, é Cristo e somente por Ele que alguém poderá entrar na cidade.
Nós vamos prosseguir agora nos versos 15 e 16, mostrando a grandeza da cidade. É importante saber disso. Está escrito assim: aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, e suas portas e seu muro. Verso 16. E a cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura, e ele mediu a cidade com a haste, e ela media 12 mil estádios de comprimento, de largura e de altura. Veja, depois de revelar o esplendor da cidade, que ela era como semelhante a uma pedra de jaspe reluzente ao cristal límpido, mostrando também as portas da cidade, mostrando quem serão os habitantes da cidade, tanto o povo da antiga quanto da nova aliança. Agora nos é mostrada a grandeza da cidade. O anjo usa uma haste, né? E ele mede a cidade, as portas e o muro, e nós temos aqui as medidas da cidade. Qual era a medida? Ela media, final do verso 16. Qual era a medida? 12 mil, ó, o número 12 de novo. 12 mil estádios. Quanto que dá 12 mil estádios? Dá 2.220 quilômetros. Então preste atenção. Qual a medida da cidade? Ela tem 2.220 quilômetros de comprimento, por 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Então, a cidade ela é quadrangular, como diz a Bíblia. Um quadrado perfeito. E por que o livro de Apocalipse mostra a cidade assim? Porque a Santa Cidade é um quadrado perfeito. Não é? Eu nunca vi, na verdade, um desenho da Nova Jerusalém sendo um quadrado perfeito. Não é? Mas é assim que a Bíblia diz. Mas é que o que nós temos são linguagens simbólicas. Você precisa entender o seguinte: o que um ambiente quadrangular significava para um judeu. Em 1 Reis 6,20, há uma descrição do Santo dos Santos. O Santo dos Santos media 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e 9 metros de altura. O que significa isso? Que o Santo dos Santos era quadrangular. Era um quadrado perfeito. Se nós nos lembrarmos também do povo de Cristo, né? O judeu ia pensar num ambiente quadrado, ele ia lembrar do Santo dos Santos. O cristão, quando fala de algo assim, quadrangular, do que ele lembra? Ele lembra dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque são 4 ângulos diferentes. O evangelho mostra Jesus sob 4 ângulos diferentes. Você já percebeu? Você sabe disso? É uma das coisas mais básicas com relação ao evangelho. Mateus mostra Jesus como um rei. Marcos mostra Jesus como um servo. Lucas mostra o Senhor Jesus como um homem. E João mostra Jesus como Deus. Ou seja, 4 perspectivas, 4 ângulos diferentes para a pessoa do Senhor Jesus. Então nós vemos que essa medida da cidade, ela tem um propósito. É de nos mostrar que viver nessa cidade seria como viver dentro do Santo dos Santos. Como o sumo sacerdote vivenciava aquela experiência dentro do Santo dos Santos. O que ele presenciava lá? O que ele percebia dentro do Santo dos Santos? A presença de Deus. Então, a ideia é essa. Todos que habitarem dentro desta cidade perceberão de modo concreto, palpável e até mesmo visível a presença de Deus. Pois é dito que aqueles que estiverem lá, aqueles que viverem na santa cidade, verão Deus face a face. Então essa é a ideia. Não é? Em primeiro lugar, de fazer-nos mostrar isso. Que viver lá era como viver dentro do Santo dos Santos. Mas também a grandeza da cidade, ter 12 mil estádios, cerca de 2.200 quilômetros de altura, largura e comprimento, é para revelar que esta cidade, ela é grande. E às vezes a gente pensa, pode faltar espaço. Puxa, quantos
crentes foram salvos no Antigo Testamento? Quantos crentes foram salvos no Novo Testamento? Então há espaço para todos, a cidade é imensa. A ideia é essa. Não vai faltar espaço, nem para mim, nem para você. Há religiões que ensinam um tipo de cristianismo que parece que há um espaço limitado para as pessoas que vão morar com Deus. Contudo, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra que a santa cidade ela é imensa, de proporções imensas, 12 mil estádios, porque toda a igreja do Antigo e do Novo Testamento morarão dentro da cidade. A seguir, verso 17, nos é mostrado as medidas do muro da cidade. E também, veja as medidas do muro. Também mediu o seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. 144 é 12 vezes 12. Então, o que é que o texto está mostrando? Novamente, a igreja ela é o múltiplo das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos. A igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Está sempre mostrando, por meio de símbolos, essa realidade. Todos habitarão juntos. E nos versos 18 a 20 é mostrado o muro, a beleza do muro, a grandiosidade da cidade. Leia os versos 18 a 20, por favor. É dito assim. E o muro era construído de jaspe. E a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Tenta imaginar uma cidade assim. O muro dela é uma pedra preciosa única, imensa, de jaspe. A cidade, 2.220 quilômetros de altura, de largura e comprimento, é toda de ouro puro, cristalino, claro, perfeito. A ideia aqui do ouro puro, semelhante ao vidro límpido, quer dar-nos a ideia de que a construção é perfeita, igual vidro. Igual você vê um prédio de vidros, porém a cidade será toda de ouro, semelhante ao cristal. E em seguida nós vemos no verso 19 que a cidade, os adornos da cidade, era aquilo que o anjo vinha falando. Aqui no verso 9, vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro, que desce enfeitada. Quais são os enfeites? Está aí no verso 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Você imagina, um muro adornado de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe. Por que o jaspe é sempre mencionado aqui? E tem uma ênfase no jaspe, nessa pedra, quando se fala aqui no livro de Apocalipse. Qual é a ideia? Qual é a mensagem? É porque se você voltar lá em Apocalipse capítulo 4, lá há uma visão da sala do trono de Deus no céu. E é dito que a glória de Deus, ela brilha como jaspe. Então, quando a Bíblia dá essa ênfase, quer nos mostrar isso. Que a cidade reflete a glória de Deus. Não é? A cidade é toda adornada. Só que há um outro detalhe importantíssimo aqui. São também 12 tipos de pedras preciosas. Um sumo sacerdote judeu, ele usava no dia da expiação um peitoral, uma espécie de colete que tinha 12 pedras preciosas. E eram gravadas naquelas pedras o nome das 12 tribos de Israel. E por que ele usava esse colete? Para entrar lá no Santo dos Santos, ele precisava desse colete. Porque quando ele entrava lá carregando aquelas pedras, ele estava representando todo o povo de Israel, todas as 12 tribos. Então essa que era a ideia. E por isso que os muros da cidade, eles possuem 12 tipos de pedras. Porém, eu vou destacar isso, há uma diferença entre
algumas pedras mencionadas no livro de Apocalipse e as pedras mencionadas lá no Antigo Testamento a respeito do peitoral do sacerdote. E essa diferença, acredita-se, que é por causa do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Jesus não morreu só pelos judeus da antiga aliança. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com aquele peitoral representando apenas os da antiga aliança. Jesus, como nosso sumo sacerdote, foi diante de Deus, não representando só os da antiga aliança, mas também os crentes da nova aliança. Por isso são novos tipos de pedra apresentados aqui. E depois no verso 21, novamente, as 12 portas eram de 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Então agora João começa a mostrar a cidade pelo lado de dentro. Aqui João, como se nós estivéssemos olhando a cidade lá de fora, contemplando a grandeza da cidade, o fundamento dos muros, olhando a cidade por inteiro pelo lado de fora e fôssemos nos aproximando da cidade para entrar na porta. E a porta era de pérola. Né? Haviam 12 portas, né? Como já havia sido dito nos versos 12 e 13, mas aqui é dito que cada porta era feita de uma só pérola. Presta atenção. 12 portões iguais, cada um feito de uma só pérola. Tá? Além das pedras preciosas dos muros da cidade e do ouro puro e todas essas coisas que o construtor divino usou, coisas muito preciosas para construir essa cidade, ele ainda faz os portões de pérolas. E nós devemos, é evidente que João tinha o interesse de fazer isso. O Senhor Jesus falou também nos seus ensinamentos a respeito de pérola. Ele falou em Mateus 13:45 de um negociante que procurava boas pérolas. E ele encontrou então uma pérola de grande preço. E o que foi que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ali é uma parábola referindo-se à questão do cristão e de Jesus. Né? Daquele que está em busca da salvação, daquele que foi alcançado pela graça. E ele sabe do que precisa. Ele precisa de uma pérola de grande valor. E essa pérola de grande valor é Cristo. É o Senhor Jesus. Mas para obtê-la, o que é que o homem da parábola tinha que fazer? Vender que ele tinha, para então poder obter a pérola de grande preço. E a Bíblia diz que ele fez exatamente isso. Ele deixou a pérola lá, foi lá e vendeu tudo que tinha, e depois voltou e comprou a pérola. E aquela pérola, então, era a coisa mais valiosa, mais preciosa que ela tinha. Meus irmãos, a salvação, de acordo com a Bíblia, não é diferente disso, não. Essa ideia de uma salvação barata, que não te custa nada, ela não tem amparo nas Escrituras. O que tem amparo nas Escrituras é uma salvação, assim, nos moldes do apóstolo Paulo, quando ele diz: refutei por esterco todas as coisas para poder ganhar a Cristo. É isso que a Bíblia diz que é a salvação. Salvação é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança abrir mão de tudo, da própria vida, se preciso, para ganhar a Cristo. Ele refuta tudo por nada para ter a Jesus. Essa é a mensagem aqui, não é, da parábola. A parábola ensina claramente isso. Não é? Você não pode ter nada mais precioso do que Cristo para que você seja o quê? Um cristão. Mas veja só qual é o raciocínio e o pensamento aqui com relação às 12 portas, que eram 12 pérolas. Meus irmãos, é somente aqueles que reputaram por nada as coisas desta vida que vão poder chegar diante daquela porta e entrar por ela. E por que só estes?
porque só estes venderam tudo para ganhar a Cristo. Não tem como você ter Cristo e o mundo, irmãos. Não tem como você ter Cristo e as riquezas. Não tem como você ter Cristo e ídolos no mundo. E não tem como você ter Cristo e mais aquilo. É Cristo e apenas Cristo, e somente Cristo. Muita gente vai chegar diante da porta de pérola e não vai poder entrar. Você lembra que tinha 12 anjos, um parado na frente da porta ali? Cada porta tinha um anjo, para que não entrasse aquele que não tivesse comprado a boa pérola. Então a ideia de João aqui, o raciocínio é o seguinte, meu querido. Presta atenção, dá uma respirada e escuta. É só quem comprou a boa pérola, a pérola de grande preço, enquanto estava neste mundo, que poderá atravessar os portões da santa cidade no novo mundo. Quer que eu repita? É só quem comprou aqui na terra a pérola de grande preço e entregou tudo para ter esta pérola, que vai poder, quando a santa cidade descer do céu, passar pelas portas de pérola. É a pérola, que é Cristo. Você precisa tê-lo. Você precisa ter Cristo para poder entrar por essa porta. Não é? E aqui, depois que o crente entra pela porta, o que é que ele tem acesso? Qual é o primeiro lugar que ele vê depois que ele entra na cidade? Nós vamos até encerrar o estudo aqui no verso 21. É dito assim: e a praça da cidade era de ouro puro, transparente, como... Então, tira da sua cabeça a ideia de lugarzinho branco e nuvem e harpa. Tira isso. Pode ser até que tenha harpa lá. Né? E anjo, com certeza, haverá. Mas no centro da cidade, quando você entra dentro da cidade, a primeira coisa que tem é uma praça. Por que tem praça na cidade? Qual a razão? Qual o motivo? Por que se constrói? Por que se faz uma praça? Para que as pessoas se reúnam lá. Quando você entrar dentro da cidade, vai ter uma grande reunião ali. Quem que vai estar lá? Noé vai estar lá nessa praça. Abraão, Jacó, Isaac, Moisés. E espero do fundo da minha alma que eu e você estejamos lá também. Que nós também, irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Jesus Cristo, possamos entrar por esta porta bendita e chegar na praça da cidade e contemplar. Acho que a gente já vai ficar de boca aberta ali uns 5.000 anos, só de boca aberta. Porque a praça da cidade é de ouro puro, transparente como vidro, ou seja, a ideia aí é de ouro, mas a construção é perfeita. É como se fosse tudo de vidro, perfeito, sem emenda, sem detalhes, porque o arquiteto e construtor desta cidade é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e tudo que ele faz é perfeito, irmãos. Essa é a morada eterna, esse é o lugar dos santos, esse é o lugar dos filhos de Deus. Irmão, e tem lugar para você lá. Tem lugar para você lá. Um detalhe interessante aqui para nós encerrarmos é o seguinte. No Antigo Testamento, lá no templo que Salomão construiu, havia um assoalho de ouro no templo que só os sacerdotes podiam entrar. Só os sacerdotes podiam andar naquela rua de ouro, naquele assoalho de ouro que tinha dentro do templo. Está lá em 1 Reis, verso 6, capítulo 6, verso 30. 1 Reis 6, 30. Então, na antiga aliança, quem é que podia andar nas ruas de ouro? Lá no templo? Só os sacerdotes. Mas na Nova Jerusalém, todos poderão andar pelas ruas de ouro. Não só uma elite. Não vão ser só... Não, todos poderão andar pelas ruas de ouro. E por quê? Porque ao iniciar a leitura do livro de Apocalipse, é isso que você encontra lá. É dito assim:
e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Então, no céu, todos os que estiverem lá, da antiga ou da nova aliança, terão uma posição de grande honra diante de Deus. Por isso, terão livre acesso à praça de ouro, às ruas de ouro, e tantos outros detalhes que a palavra de Deus nos apresenta com relação à santa cidade, a Nova Jerusalém. Por isso, amados, olhe o fim da sua vida com esperança. Olhe o fim da sua vida com alegria. É olhando para essas coisas que você vê muitas vezes pessoas no leito de hospital, à beira da morte, cantando, felizes da vida. Sabe por quê? Estão com o coração cheio disso que você ouviu hoje. Estão com o coração cheio de promessas de Deus sobre como será a bendita morada, a santa cidade de Deus. E é para lá que eles desejam ir, de malas prontas, passaporte carimbado. Não vem a hora de ir para lá. Oh, irmãos, se você está apegado a esse mundo ainda, porque você não deixou tudo por Cristo. Toma uma atitude enquanto você está respirando aqui ainda, enquanto você está vivendo o tempo da graça. Ser crente muitas vezes pode não ser isso que você pensa que é. Ser crente é poder dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ser cristão é poder dizer, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso me é incomparavelmente melhor. Você pode dizer isso com verdade, com alegria? Então você é um cristão verdadeiro. Você não pode dizer isso, você não consegue dizer isso. Você está apegado a algo nesse mundo ainda? É porque você não comprou a pérola de grande valor ainda. Você tem que vender tudo, comprar a pérola, para você poder passar por esses portões. E que Deus nos abençoe com sua graça, irmãos. Para que nenhum de nós fique lá de fora. Vamos orar. Oh Deus, te louvamos. Bendizemos ao teu santo e bendito nome, ó Senhor. Pois tu és o Criador do mundo. Tu és o construtor desta santa cidade. Tu és o Senhor e o nosso Deus, a quem colocou, desde antes da fundação do mundo, os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Senhor, pois se os nossos nomes não estivessem lá, nós não estaríamos aqui agora. Nós não estaríamos usando o nosso tempo para querer conhecer promessas pós-mortem. Promessas que se cumprirão depois que nós morrermos. Sabemos, Senhor, que só se apegam às coisas depois do túmulo aqueles que receberam a graça de Deus, aqueles que receberam a fé verdadeira, aqueles que vivem uma vida aqui para o Cordeiro que foi morto e está vivo, aqueles que esperam com confiança, com convicção, com esperança, o cumprimento das tuas promessas, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor. Restaura a tua igreja, pois, Senhor Deus, verdadeiramente, quase não se pregam sobre o céu e sobre o inferno mais. E que nós tenhamos consciência de tanto de uma quanto da outra. Que tenhamos intimidade com o que a Bíblia fala sobre o céu e sobre o inferno. Sobre o inferno para nós fugirmos de lá, para o céu. Sobre o céu para nós corrermos para o céu. Abençoa todos nós, Senhor. Guarda estas palavras, ensina-nos a pensar, a meditar e a refletir sobre o céu e ir preparando já a nossa vida para a hora que Deus nos chamar, estejamos prontos, dispostos e alegres para partir, para ir com o Senhor. Nós oramos e damos graças a Deus, no nome de Jesus. Amém.